A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o irmão Erivan, pastor pela misericórdia. Estamos aqui iniciando mais um vídeo para esse canal, Minutos com Deus, com Erivan Abreu. Vamos contar uma experiência. Hoje é dia de experiência, irmão. Experiência que eu tive com o Espírito Santo. Como eu fui batizado com o Espírito Santo em evidência de línguas estranhas e o que fazer para ser batizado com o Espírito Santo. Através da minha experiência, eu vou compartilhar com os irmãos. E os irmãos também, eu creio que vai ser de grande ensinamento e vai de valia para a tua vida cotidiana. Você que ainda não é batizado com evidência de línguas estranhas, serem batizados. E a base, texto básico que nós iremos usar para começar a contar a minha experiência é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, somente a parte A do versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Meus irmãos, eu tive essa experiência com o Espírito Santo, uma experiência linda, uma experiência que jamais eu irei esquecer. Foi a primeira vez que eu tive essa gratidão dada por Deus de receber a virtude do Espírito Santo. Muita luta, muita dificuldade, porque o inimigo ele vai tentar de todas as maneiras impedir que você venha a ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos entendam que não é fácil. Foi muito jejum, muita oração, muita leitura de Bíblia, muito louvor, muita exclusão do mundo, muita exclusão daquilo que não agradava a Deus, até eu receber aquilo que Deus queria para mim. Primeiro eu quero que vocês entendam que antes de alcançarmos, nós temos que entender que temos um alto preço a ser pago. Para sermos cheios do Espírito Santo tem um alto preço. Eu quero saber se você está disposto a pagar esse preço para sentir o poder de Deus dentro de você. Neste dia que eu tive essa primeira experiência com o Espírito Santo, eu estava em campanha, em casa, sozinho, orando, lendo a Bíblia, dizendo, Senhor, eu quero ser batizado com teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. E eu fazia jejum, oração, leitura da Bíblia, louvores. E eu dizia, Senhor, eu preciso ser cheio. Porque eu achava muito lindo as pessoas falarem em línguas estranhas, eu queria falar também. Só que aí eu comecei a ler as Escrituras e a entender que não é simplesmente eu querer, não é simplesmente o meu desejar, mas eu tenho que pagar um preço para conquistar aquilo. O primeiro ponto para nós ser batizados com o Espírito Santo é abandonar aquilo que atrapalha o agir dele. Baseado em Paulo ensinando aos Coríntios que o templo, nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Só que ele não habita em templo imundo. Aqui está a primeira coisa que eu tive que entender. Para mim ser batizado, primeiro eu tinha que limpar a casa para ele entrar. Eu tinha que arrancar aquilo que não era de Deus para ele morar. Porque casa suja, o Espírito Santo não habita. Então, baseado em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu fui analisar, Senhor, só orar, jejuar e ler a Bíblia não é o suficiente para eu ser batizado. Aí eu entendi pela palavra que eu precisei de algo a mais. O quê? Vigiar. Orar sem vigiar, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Então eu comecei a jejuar, a orar e a vigiar. Deixar mais dos recursos do mundo e me alimentar mais dos recursos de Deus. Então quando eu comecei a vigiar e a mudar, aí nós começamos, eu e alguns amigos meus da época, que eu fui batizado com o Espírito Santo, o que aconteceu? Nós fizemos uma campanha no monte. Monte, lugar de oração, de intimidade. Fizemos uma campanha no monte de 30 dias consecutivos. Jovens, mais jovens,
Ainda sou jovem, mas eu era mais jovem. Eu tinha 15 anos na época. Hoje eu estou com 31 anos. Então eu passei por essa experiência do monte. Fui a primeira noite, oramos. Segunda noite, todos os dias, irmãos. Todos os dias estava no monte. Quando foi no 28 dias, não esqueço nunca, irmão, desta campanha. Campanha de busca pelos dons espirituais no monte que nós fizemos. Eu convido você que gosta de monte, continue indo. E você que não gosta, procure o monte. É bom, é intimidade, aonde você tem liberdade. Aos 28 dias, faltando 2 dias para encerrar a nossa campanha, começamos a orar meia-noite. Quando foi aproximadamente entre 1 e 1h30 da manhã, começou aquela coisa se mover dentro de mim. É algo inexplicável. É algo que você começa a sentir e não quer parar mais. Eu não consegui sentir o meu corpo. Parecia que não era eu que estava me movendo. Eu senti aquela leveza no corpo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não perde a consciência. Quem diz que perde a consciência não é o Espírito, porque o Espírito não tira a consciência. Você sabe o que você está fazendo. Você sente só aquela leveza, aquela alegria. E aquele fogo ali nos pés, queimando dos pés à cabeça. E eu comecei a pular, comecei a chorar, comecei a falar em mistério. Quando eu lembro dessa cena, eu me alegro tanto no Espírito. Porque foi a primeira vez que eu senti de verdade, de fato, a evidência do Espírito dentro de mim. Porque o Espírito, ele convence nós do pecado. Mas a consequência de firmarmos e sentir a presença dele dentro de nós é totalmente diferente. E eu comecei a falar em mistério com Deus. Comecei a falar em línguas a qual somente Deus entendia, aquelas línguas estranhas. Línguas belas, lindas e maravilhosas. Hoje eu não falo mais a língua que eu fui batizado, eu não falo mais ela. Porque o Espírito me batizou, me renovou com variedade de línguas. Então já falo outras, eu ainda falo às vezes, mas eu falo mais variedades. Deus me deu variedade de línguas. Então, quando você é batizado, irmãos, a experiência no monte, eu comecei a pular, comecei a falar em mistério, mas eu me policiei. Por quê? Porque quando nós somos batizados no Espírito Santo, o inimigo ele vai se levantar mais ainda. Só que tem uma diferença agora, o que você está cheio. E quando você está cheio, o inimigo vai pensar 2 vezes antes de te atacar. Ele vai ficar procurando brecha. Ele vai ficar procurando um momento para te atacar. E você vai estar se policiando. A casa limpa direto. Leitura da palavra. Oração. Jejum. Eu jejuei muito para ser renovado, para ser batizado com o Espírito Santo. Eu jejuei muito para sentir o Espírito Santo dentro de mim. Sentir aquele fogo arder dos pés à cabeça. E você se alegrar. Aonde você olha assim aquele mato e de repente você vê aquela luz. Você contempla visões. Aonde você vê que você não está sozinho naquela situação. Os irmãos orando, falando em línguas, pulando. E você contemplando aquela beleza do mundo espiritual. Deus mostrando que nós não estávamos só. Porque quando você vai para o monte, irmão, os anjos de Deus, ele fica ao derredor. Ele fica ao redor do monte. Aqui é o monte limpo. E os anjos ficam ali, você orando e eles ali, ó, lhe guardando. E ao derredor o diabo para você não orar. Eu também contemplei a minha primeira visão espiritual naquele dia. Eu fui cheio e contemplei uma das visões mais espirituais. Eu vi o demônio naquele monte. O espírito maligno ali. E com a ousadia do Espírito Santo eu comecei a repreender em nome de Jesus. E falando em mistério. Falando em línguas estranhas. É uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida e a qual eu não quero perder nunca. Porque quem é cheio do Espírito Santo não quer perder nunca, meu irmão. Então aqui é só uma experiência que eu estou contando para os irmãos. O jejum, meus irmãos, depois eu vou gravar um vídeo contando como foi o jejum para ser batizado. Eu era jovem, solteiro, hoje sou casado, pastor de igreja, mas você solteiro, você tinha mais vigor, novo convertido. Eu fui batizado, irmãos, com 6 meses de conversão,
porque eu queria muito anseio, eu queria muito ser cheio, eu orava buscando a Deus o batismo, Senhor me renova, me batiza com o Espírito, me batiza no Espírito, e eu orava incessantemente, sem parar, porque Jesus disse para os discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos, eles permaneceram orando, e eu entendi aquilo, eu continuei orando, batendo na mesma tecla: Senhor, eu quero ser cheio. 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 Só que naquela noite, eu tanto contemplei os anjos de Deus ali ao nosso lado, como também eu contemplei os demônios ao derredor. Gritava para nós não orar. Quebrava gaia de pau para nós não orar dos árvores. Quebrava aquelas galhas, que eu sou piauiense, por isso que eu falo as galhas de pau, porque nós somos piauienses, fala assim. Aquelas árvores, quebrava as galhas, e a gente ficava orando e repreendendo, que a gente sabia que ali era obra satânica para a gente não orar. Sei que nesse dia, irmãos, eu comecei a falar em mistério e repreendendo. Foi uma das visões que eu tive, a primeira visão espiritual que eu tive naquele grande dia, onde o Senhor contemplou, pela sua infinita misericórdia aos meus olhos, eu ver que nós não estávamos só no monte. Tinha anjos ao redor de nós. Tinha anjos nos guardando. Porque quando nós fomos para o monte, irmão, ali é uma guerra, a qual o inimigo não quer. Por quê? Porque no monte nós temos liberdade. Não é que nem casa, liberdade, nós orando, arrodeando assim um monte assim, ó. E o Espírito Santo bailando no nosso meio. E todo mundo falando em mistério, profetizando. É uma experiência linda. E eu quero convidar você a fazer essa experiência. Irmão, mas qual é o jejum que o Senhor fez? Como é o jejum? O que significa o jejum? Para que nós jejum para ser batizado? Precisa mesmo? Eu vou gravar outro vídeo. Eu vou responder isso em outro vídeo. Onde foi só essa experiência que eu quero contar para os irmãos. De quando o Espírito Santo, ele decidiu que eu ia ter uma nova história. E outro ponto, irmãos. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não estava batizado nas águas. Eu não estava. Depois o Espírito Santo me batizou, eu fui cheio do Espírito Santo e depois que eu me batizei. Eu não era batizado ainda. É raro, é muito difícil você ver. Às vezes a pessoa fala em mistério depois, mas não, o Espírito Santo me pegou antes. Antes. Porque eu buscava incessantemente. Eu jejuava. Eu orava. E eu quero convidar você a lutar através da minha experiência. Entender que o primeiro ponto é orar, jejuar, vigiar e leitura da palavra de Deus. Abaster-se daquilo que não agrada a Deus e se alimentar daquilo que agrada a Deus. Se abaster, manda embora, tira, tem o seu momento com Deus. No próximo vídeo eu vou gravar para você um jejum. O que é o jejum? Para que serve o jejum? Então essa é simplesmente uma experiência que eu quero contar para os irmãos. Se essa experiência tem sido bênção e te incentivou a buscar o batismo no Espírito Santo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o teu like, compartilhe, para que mais pessoas possam também ser abençoadas e cheias do Espírito Santo. Amém? Que esse canal venha ser um canal de bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos vós, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.